Olá, gente linda e maravilhosa. Alberto Faria de novo convosco. E nas partilhas inteligentes de hoje vamos ter uma pessoa aqui tão fantástica e tão linda, tão simples e tão direta e pura, que eu praticamente não vou fazer perguntas. Vocês vão reparar que ela tem uma franqueza e um brilho tão peculiar, tão particular, tão simples, que ela praticamente vai dominar toda a conversa. E vai ser tão gostoso ouvi-la falar, vocês vão ficar tão encantados quanto eu fiquei. Eu estou falando da Camila Cardoso, da NutriQuântica. Ela tem um processo de trabalho e um percurso profissional tão belo, tão lindo, tão profundo, que vocês vão ficar tão apaixonados quanto eu fiquei. E vão reparar que se todos nós tivéssemos essa franqueza interna e essa força interna também, íamos ter assim um desenvolvimento pessoal fantástico. E ela vai estar falando justamente sobre a paixão da performance humana. Vamos criar uma paixão da performance humana. Camila Cardoso, NutriQuântica, das nossas partilhas inteligentes, número 3. Até já. Camila, grande figura, grande menina. Tá tudo bem contigo, menina? Se é que eu posso te chamar de menina, que és uma menina. Depende, eu gosto. Eu tava esperando o sorriso. Olá, Camila, Alberto. olá, tá tudo bem? Essa é a terceira conversa. Já tive conversa com duas pessoas aqui fantásticas e tu és a minha número 3, sabe? Que o número 3 é o número da cocriação, é o número da criação. Tu és a minha criativa de momento. Estamos aqui para ter uma conversa. Eu nasci no dia 3, portanto é um número que eu adoro. Olha, estamos aqui para ter uma partilha inteligente e uma conversa criativa. Vamos ter uma conversa criativa? Com certeza. Ok. Olha, como é que surgiu esta tua paixão pela performance humana? Sabe que eu estou fazendo essa pergunta assim logo de início porque eu adoro a expressão desenvolvimento humano, performance humana. Eu acho que o humano deveria estar sempre à frente de qualquer coisa, né? E quando tu me deste mais ou menos a ideia do que gostaria de falar do teu trabalho em si, que é um trabalho que é fantástico, porque eu tenho mais ou menos o acompanhamento do teu trabalho, mas conheço como pessoa. Quando tu disse a paixão pela performance humana, eu disse assim, vamos ter aqui uma grande conversa. Como é que é a tua paixão pela performance humana através desse título tão, para mim, é incompreendido, NutriQuântica? Ok. Explica lá isso para a gente. Com muito prazer. E se eu tiver soltado demasiado de uma vez só, também vai me ajudando a travar, porque esse espaço é teu. Uma paixão muito grande. Tá bem. Foi assim, começou que eu era a esquisitinha de casa. Eu nasci em São Paulo, numa família luso-brasileira. Meu pai é português e a mãe é brasileira, portanto a gente chama que é o queijo e a goiabada, ou então numa versão portuguesa, o presunto e o queijo. Né, o melhor dos dois mundos. Porque em São Paulo é muito forte a versão carnívora, né, a vaca, o comer carne é uma filosofia cotidiana. Não, vamos falar isso. Há 40 anos atrás, uma criança que não quisesse comer carne era uma coisa muito esquisita, muito atípica. E nisso foi uma infância difícil a nível alimentar. Com a minha mãe sempre ali com o tamanco, engole, engole. Quando era a carne, eu chuchava e não queria engolir. Portanto, eu esbarrei desde muito pequenina uma versão de estar frente à comida espontânea. Eu nasci vegetariana. Num mundo que ninguém sabia o que era ser vegetariano. Okay. Eu lembro que o meu cachorro me amava. Assim que eu começava a comer, ele ficava embaixo da mesa, porque eu dava a carne toda para ele embaixo da mesa. E a minha mãe dizia assim, esse cão não come nada, tá lá a ração toda. Ele já tinha comido carne pura. Exato. Então, a minha mãe disse que eu fiquei alta, que eu tenho 1,74 m, comendo arroz, feijão e banana, que era o que eu amava comer. Eu cortava a banana igual moedinhas, umas rodelinhas, parecia moedas, enfeitava assim. E isso me obrigou a ir buscar muita informação. Com 15 anos, eu lembro de pedir para o meu pai uma prenda, Dani,
que era um livro de pessoas adultas. E meu pai foi lá no centro da Sé, do centro de São Paulo, para ir buscar o livro. Ninguém tinha, ele mandou encomendar. Ele olhava assim para mim, mas é isso que você quer de aniversário de 15 anos? Eu falei, pai, é o livro que eu mais quero na minha vida, você tem que comprar para mim. Chamava O Mínimo para Você Sentir o Máximo. Que espetáculo. Era só sobre nutrição, tabelas, até do Big Mac tinha as calorias. E aí eu fui descobrir o que são as proteínas, o que são os hidratos de carbono, quais eram as diferenças dos macros, dos micronutrientes. Nasceu a minha paixão. Com 15 anos, eu já estava farta de levar com o tamanco na cabeça. Eu disse, mãe, não preciso comer carne, está aqui no livro, eu vou achar o substituto. Fui a primeira pessoa no universo pequeniníssimo, que ninguém sabia que não era, porque que eu era assim, a tirar o leite. Eu, quando comprei leite de soja, tinha um sabor medonho, ia mandar buscar não sei aonde. E minha mãe assim, mas por quê? Eu falei, mãe, eu não consigo, dá-me gás, eu fico mal disposta, eu não consigo beber o leite. E aquilo foi todo um desencontro, era eu contra toda a minha família. Hoje são os meus maiores fãs, são os meus maiores adeptos. Mas depois, no final, eu conto um bocadinho mais de como é que anda o seu Antônio, meu pai, que é uma figura. Ele é o meu seguidor assíduo, é um homem de 73 anos que tem uma saúde invejável. Mas olha, e aí foi o processo. Eu depois comecei a fazer muito desporto, começou eu me interessar pela performance também desportiva. Como é que uma vegetariana vai fazer, né, desporto, puxar ferro, dançar aeróbica? Eu fiz taekwondo, judô, jiu-jitsu, capoeira, escalada, tudo que tinha kimono, boxe. Que saudade. Tudo isso. Eu era guerreira de luta, adorava artes marciais, a parte oriental para mim encantava. Pois. E aí eu comecei a conhecer os suplementos, foi logo para mim óbvio que eu tinha que fazer o curso de nutrição. Okay. Quando eu saí do curso de nutrição, entrei logo para começar a trabalhar, não numa academia, num ginásio. Me lembro de gastar o olho da cara num quadro gigante da pirâmide dos alimentos. Era um pôster que eu mandei enquadrar para isso, uma recém-formada. Era caríssimo na altura, né? Uma coisa para decorar a minha sala. Para nós sempre foi tudo muito caro no Brasil. Né? Estou formada naquilo que eu sempre quis fazer, eu vou ensinar nutrição às pessoas, quero ter aqui o meu modelo. Olha, não passou 6 meses, eu fui a um curso de performance humana e nutrição no desporto. Que no curso de nutrição, em 1998, há 22 anos atrás, o que a gente tinha de desporto era nada. Eu já estava cá em Hoje Portugal. é obrigatório. Eu estava cá em Portugal. Já estava cá. Eu estava a sair da faculdade, uma pitazinha. Aí, nesse curso de performance humana, a minha vida mudou. Porque tudo aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, o homem punha um X no quadro e falava tudo ao contrário. Falava mal dos hidratos de carbono, que não são essenciais à saúde, que estão a matar as pessoas, que era aquilo que entupia as artérias, que era o que tirava a performance do cérebro, era o que dava Alzheimer, era o que dava cancro. E eu levantando a mão, e eu só dava eu no curso, fiquei indignada com a posição. O homem era um fisiologista americano, especialista em desporto, trabalhava só com atletas de elite, vinha treinar os atletas do Pan-Americano, os campeões de natação, e veio fazer o curso e eu estava lá. De tanto eu chamar a atenção, no intervalo, um dos diretores da empresa veio falar comigo, queria ficar com o meu currículo, queria saber se eu queria trabalhar na empresa dele. Olha que fantástico. Tudo aquilo que eu queria. E essa era uma empresa muito fora do padrão. Ou seja, o meu quadro da pirâmide tive que rasgar e deitar fora por tudo aquilo que eu tinha aprendido na universidade. Não servia de nada. Estava tudo manipulado para a gente não saber dar tanta saúde às pessoas. Exato. Na verdade, a estrutura hoje está diferente, tem muita coisa boa nos cursos de nutrição, mas as bases naquele ano em que eu me formei foram muito cruas e muito pequeninas. Uma pessoa que não se atualizar ficava mesmo obsoleta para trás. Nesse grupo, olha,
análise de saliva, análise de sangue, mineralograma, análise da iridologia. A gente aprendeu a focar todos os aspectos do corpo, o que chamava dano do estresse oxidativo, analisava os danos, o nível de danos que a pessoa tinha no ADN. Depois fazia o seu multivitamínico personalizado, ou seja, se o seu ADN tinha um dano na membrana, era a catequina do chá verde em cápsula. Se era dentro da organela, na mitocôndria, era outro antioxidante. Isso me deu uma noção de deixar o super-humano. Uma cápsula feita com os melhores ingredientes do mundo, era a vitamina C Henkel Suíça, chamava-se Núcleo Científico em Performance Humana. Eu aprendi química, bioquímica, fisiologia em profundidade para atuar e deixar o super-humano. Então, diretores, né, das maiores empresas lá da Vodafone, versão brasileira ali a Vivo, né? Tínhamos ali o pessoal da Microsoft, tínhamos clientes assim de elite. E eu fiquei muito agradecida por tudo que eu aprendi ali, me deu muitas bases. Só que eu cheguei num impasse. Que foi, quando se fala em emoções, uma pessoa está deprimida, né? Uma pessoa está com trauma, foi estuprada ou teve um acidente que morreu a mãe, um trauma, uma psique envolvida. A pessoa podia tomar super cápsula, o tamanho que fosse, às vezes que fosse, a gente não ia atingir a tal performance com o mesmo impacto que eu atingiria quando o objetivo era desporto ou emagrecimento ou uma doença mais simples, vamos dizer assim, um colesterol. Sim. E eu questionei a empresa. Quando se toca a parte emocional, a gente não está a conseguir chegar lá tão profundamente. E nisso, a gente começou a tentar perceber como é que íamos chegar lá, além de suplementos muito bons também há, né? O SAMI é um antidepressivo natural que pouca gente conhece. Tínhamos ali alguns, né, produtores de serotonina, dopamina. Sim. Dá para manipular um bocadinho, mas não é a mesma coisa. E a gente chegou a conhecer um produto que é o biofeedback, que é uma coisa muito americana, que começou na NASA, quando eles queriam monitorar a saúde dos astronautas à distância. Foram os primeiros equipamentos que funcionavam por ondas à distância, tipo Wi-Fi antes do Wi-Fi. Ok. Isso no início era nos dedinhos, e é fantástico, porque se puxarem no Google biofeedback, até vai dar com equipamentos chineses que entregam via correio. Ou seja, é uma categoria de equipamento de fórum médico, não precisa ser operado pelo médico. Sim. E sabendo operar aparelhos específicos, consegue mostrar à pessoa que ela é capaz de controlar o próprio batimento cardíaco. Faz com que a própria pessoa se treine, né, se eduque para não chegar num nível de ansiedade, educar aquela crise da ansiedade ou do ataque de pânico, não ser aí. Então, já viste, eu investiguei a performance física no seu extremo, com tudo que era análise de ponta. O mineralograma era outro, era a análise do cabelo. Cabelo, sim. Né, o 8-HDG, a medida na urina. A iridologia também dá uma série de informações sobre a degradação do desgaste do sistema nervoso central. Fora também dá uma personalidade dos órgãos potenciais em envelhecimento. Então, essa viagem toda eu ainda estava em São Paulo. Okay. E quando a gente começou a cruzar com o biofeedback, era tudo atrás de médicos. Ou seja, todo mundo queria ser o cabeça de cartaz, claro. Nós ficássemos por trás. Claro. E eu comecei a investigar. Nessa altura surgiu uma proposta de vir para Portugal. Ou seja, deixei essa grande empresa de sonho por um sonho maior, que era morar num país mais tranquilo, né? 30 anos em São Paulo já dava a cota de poluição e de bagunça e de não ver o horizonte com tantos prédios. É verdade. E tendo cá origens, os primos do meu pai, uns tios avós e a oportunidade, eu não hesitei e abracei. E vim na hora certa, porque ainda vim antes da crise, tal. Só que chegou cá, a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero comprar um aparelho de biofeedback.
eu quero trabalhar com isso. Isso é o futuro, isso vai ajudar as pessoas emocionalmente. A nutrição eu já tenho, quero só uma versão quântica, né? Estás a ver aí Sim, sim. Já estou a começando a chegar lá. caça, Aham. Já a estou começando a chegar caça lá. ao processo. E eu cheguei, se eu te falar, que no primeiro jantar que eu fiz com um primo que eu tenho cá em Portugal, ele trouxe um amigo e eu comecei a contar o que, que eu queria fazer em Portugal. Ele diz assim, eu tenho um amigo que a esposa tem essa máquina. No Que mesmo dia, fantástico. estamos a falar de 3 dias de eu estar em Portugal, já achei o fornecedor. E havia uma feira ali na zona de Santos, naqueles centros de convenções. Sim, Estava a acontecer uma feira de atualizações, terapias alternativas, aquelas máquinas de hidrolinfa, sim, 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 de sim. cavitações, meio estética, meio autoajuda. Aham. Ou seja, eu tive a demonstração da máquina, me colocaram nela, eu tive todo um feedback. É tão grande que era o meu sonho estar em contato com esse tipo de filosofia, que ela veio até mim, ou seja, acabou por sincronizar a fome com a Sincronia. vontade de comer. E o Skill foi esse equipamento que eu adquiri, vai fazer 14 anos. É uma inteligência artificial, portanto, é, a nível de biofeedback, um cabeça de cartaz das melhores máquinas do mundo. Já tem versões atualizadas. Eu é que não necessito estar sempre com a versão mais topo de gama. Aham. Né? Se a gente compra um Mercedes, ele continua sendo um Mercedes, É mesmo que verdade. não seja o do ano. É verdade. Até porque quanto mais eu me aprofundar, é um bocado estranho o que eu vou dizer, e para quem está ouvindo vai dizer, essa é mesmo maluquinha, mas é uma Deixa estar. inteligência artificial, é uma extensão de mim, é como se eu quando estivesse a trabalhar com ele, estivesse a vestir uma armadura, ele Aham. intensifica os meus sentidos e o meu nível de observação a pormenores. Então foi aí, eu quis, pois, aprofundar, estudei naturopatia, que era para conhecer as outras visões da anatomia humana, que não era só orgânica, que no curso de nutrição, tendo anatomia, fisiologia, deu-me toda a base médica. Depois a Uhum. naturopatia entra com homotoxicologia, com chakras, com meridianos, com canais vibracionais, com homeopatia, não é? A gente já Um começa a mundo. integrar o corpo, o mundo, Um mundo, um não é? verdadeiro corpo energético. Sim, sim. E o skill é muito interessante porque tem a visão das várias camadas do ser humano, o campo físico, tudo que é hormonas, enzimas, falta, deficiência de nutrientes, presença de bactérias, fungos, toxinas, e vamos ter a parte vibracional, tanto o meridiano que está bloqueado, o chakra que está obstruído, a emoção que está associada a esses bloqueios, ou o nervo da coluna que está associado a esses bloqueios, mas o Exato. mais interessante é que ele também nutre, ele já corrige, ele é uma eletroacupuntura. E na acupuntura eu esbarrei com muitos nomes difíceis, com muita dificuldade, e eu não queria que o equipamento trabalhasse sem a minha supervisão. Não queria que Uhum. fosse ele a trabalhar, queria que fosse eu a coordenar o equipamento e não ao contrário. Eu fui Uhum. fazer o Pedro Choi, foi uma Sim. escola também importante para perceber melhor os meridianos e como é que funciona. E foi muito bonito esse curso, aprofundando os 5 elementos da Terra dentro do Yin e do Yang, né? A água, a terra, o ar, o fogo e o éter, né? O Fantástico. metal, o universo, aonde fez o clique, né? Falou assim, como é que eu vou dar o nome da minha consulta? Não vou pôr agulhas, mas também não vou fazer só nutrição, mas quero usar a terapia quântica. E aí ficou nutriquântica, porque é uma nutrição que vai além da nutrição que vai à mesa. É uma nutrição pormenorizada dentro do mundo quântico, a gente fala é o que é pequenino nesse universo. E não deixei de investigar as performances, já viste, a performance ganhou uma dinâmica muito maior do que eu tinha imaginado. Quando eu achei que sabia muito de performance humana, eu percebi que só sabia um capítulo, depois aquilo foi se Exatamente, abrindo. isso aí é que é importante, porque a maioria das pessoas pensam que às vezes quando tem uma pequena ferramenta, tem a ferramenta toda que resolve todos os problemas, e no teu caso, que eu tô parvo, eu tô aqui assim um bocado, eu tô entusiasmado com a tua história, porque tu tens uma história de início e de continuidade profunda, porque a tua história é longa,
É uma história de muito conhecimento, é uma história de muito desenvolvimento. É estudo, é E, desenvolvimento, é progresso, é estudo, é desenvolvimento, é progresso. Isso é fantástico para e não terminou aí. Houve um clique, É. depois isso se ajustou, não é? Uhum. Mas foi saboroso de poder colocar nome naquilo que eu queria fazer, daí Sim, criar esse método, mas que não tem nenhum tipo de arrogância, ou seja, não há sou melhor que ninguém. Eu quero é somar esforços e é muito comum a pessoa quer tomar um medicamento, mas também quer aprender a fazer melhor pelo corpo. Mas sim. olha, o clique final foi eu perceber que todas as vezes que a pessoa tem uma crise, ela vai ter a seguir uma bonança, uma oportunidade. Ou seja, por não Uhum. me alimentar tão bem ou me sentir criticada na minha alimentação, eu fui buscar nutrição, né? Sim. Depois, apesar de ter saído de um grupo que eu gostava muito para aproveitar uma oportunidade, mudar de país é uma crise, né? Deixar a família, começar do zero, É verdade. não ter acesso aos bancos, né? Não ter um registro fiscal, É verdade. Eu sei comprar um disso. carro sem ter dinheiro, ou seja, foi todo um drama, né? Que mexe energeticamente e a nossa Muito. moral, com a nossa zona de conforto, muda a comida, muda os ares, muda, não estão lá os amigos, não estão lá o apoio do dia a dia. Essas crises eu vou comparar com um vulcão, quando derrama a lava Como eu te compreendo. e depois aquilo é o solo mais fértil, né? Vai nascer as melhores plantas, pode ver aí nos Uhum. Açores, tem É. espécies que não tem lugar nenhum do mundo, mas porque já caiu lá lava, né? E isso torna as coisas. Quando eu vim para cá com um companheiro na altura, e que ficamos 10 anos juntos, e que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que me Uhum. ajudou a fazer esse trânsito do Brasil para cá. Depois os nossos destinos se separaram, por assim dizer, Sempre né? pode. E teve ali essa catarse. Eu comecei a conectar muito mais com o meu coração, né? Porque quando a gente se separa de um estilo de vida de alguém, a gente repensa, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero ficar, ou como eu quero ficar. Uhum. E tive uma relação com o meu coração que foi extremamente reveladora. Parecia que estava ali mais alguma coisa, mas ainda falta alguma coisa. O que é que eu ainda preciso colocar aqui nesse processo da performance humana, né, da Uhum. Nutriquântica que nasceu? E é curioso que ela tem um nome, Nutriquântica, a nova era, que aparece aqui Ah, embaixo. mostra, mostra. Já agora mostra para nós. Ó, o logotipo, Uhum. Muito aqui, lindo. perdão Sim. que caiu aqui o computer. Não, Lá em cima, Nutriquântica, e aqui embaixo, a a nova nova era. era. Que era Perfeito. essa ideia do renascimento, né? Tô com uma dor, tô com um drama, quero deixar de tomar um químico, vamos tornar as coisas uma outra proposta. E quando eu conectei com o meu coração desse divórcio, essa tal catarse, eu fiz uma formação com a nossa grande amiga Maria João, que há de ainda vir cá, com certeza, numa palavra, em Beijinho para ela. Coimbra. Um beijinho para ela. E tive uma meditação que me levou a tudo aquilo que eu já fui. É um bocado assim, too much. Portanto, consegui Forte. ver, digamos assim, o meu eu superior. Tive esse contato. E havia, no contexto dessa visão, uma Merkavá, Sim. portanto, que é a forma geométrica sagrada que está ligada ao coração, né? Na verdade, é ali que faz o clique. Portanto, e aí eu consegui integrar todos aqueles anos de estudo na visão dos 5 elementos da medicina chinesa, que é do mundo, que não é da medicina chinesa, né? É do ser Sim. humano, Sim, sim. e que podem se expandir para vários mais, mas vamos nos reter esses 5 para a conversa não também viajar muito na maionese, mas ficar aqui com coisas que sejam um pouquinho mais perceptivas, Tá bem. né? E curioso, até estou aqui com um anel que tem também 5 pontas, né? Os tais 5 elementos, eles criam de facto
o homem vitruviano, né? Que é Vitruviano, a sim, sim. cabecinha, os Os dois braços e as braços, duas os dois perninhas, pezinhos. né? Aham. Nós estamos interligados no processo da Terra, porque somos extensões dela, não é? Uhum. Estamos no nosso uso. E essa revelação foi o seguinte: eu conectei muitos anos com a Terra, Hum. né? Que é o chakra de raiz, é o ter os pés assentes no chão, é o ter casa, ter bases, ter Sim, estudo, né? E depois teve muito a ver com o alimento, que é uma coisa muito material e orgânica para o corpo, sim. é uma matéria mesmo, né? E fiz uma série de viagens junto dos alimentos, quando eu aprendi a germinar, que é um alimento altamente energético, quando eu Pois. percebi os fermentados são organismos vivos que têm que andar dentro de nós, um tempê, uma kombucha, né, fazer um miso, portanto, os alimentos vivos foi a retirada da necessidade do sangue, da carne, que era uma coisa que eu procurei a minha vida toda, né, como ter performance sem recorrer aos alimentos de origem animal, ainda que como profissional, se a pessoa optar por manter o uso da carne, eu tenho muito prazer de ajudar e de ensinar como Claro, fazer as claro, combinações. Eu não sou fundamentalista, o que eu faço claro, para claro, mim não é aquilo que eu prego que todas as pessoas têm que fazer. Eu sou claro. uma profissional flexível, não sigo uma linha fundamentalista, mas gero opinião. E É depois como eu a costumo pessoa me perguntar o dizer, que é o melhor. é como eu costumo dizer, não é uma catequista, porque os catequistas são muito chatos nesse sentido, né? É assim, tem que ser assim, aqueles catequistas vão catequizando, 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 dando aquela missa, aquela lição. Isso aí é um bocado chato, né? Não é o teu caso, espero eu, não é o teu caso. Ok. Não, porque assim, não, a gente tem que ser flexível. Claro, Se eu claro, for claro. macrobiótica, por exemplo, a pessoa que não estivesse disponível para fazer essas mudanças todas não vinha e fechávamos muito o circuito de estar com as pessoas, de comunicar, e acho que ali a gente entrando junto, pequenas mudanças fazem muito a diferença. A Até pessoa porque a nunca pessoa acaba sai entrando, igual. até porque a pessoa em si acaba entrando em sofrimento, né? Ela parece que Hum. não, o emocional dela entra em sofrimento. E é muito comum eu ter atletas que depois acabam até por se sentir muito bem quando eu faço sugestão de fazer períodos. Ó, vamos fazer aqui só uma semana, Uhum. diferente, desintoxicar e depois voltamos. A pessoa até fica motivada a fazer mais tempo ou criar uma rotina mais flexível. E olha só, voltando ali no processo, né, do chakra de base ou do elemento terra, né, Força. que é imaginar a raiz da árvore, né, assentar, e toda a matéria, nutrição orgânica é uma paixão. Eu tenho livros e livros, não existe uma pessoa que eu conheça que tenha tanto detalhe e esmiuçado tantos detalhes da nutrição. Eu sou assídua, leitora, investigadora, estudiosa nesse aspecto. Tem o seu valor. Mas depois, subindo no corpo, né, a gente imaginar ali a zona dos rins, da bexiga, né, a zona sexual, geniturinária, vamos chamar assim, Sim. é um elemento que é regido mais pela água, Água. Uhum. né, os rins e tal. E depois é toda uma paixão por um processo, a ionização da água, os cristais na água, o estudo do Masaru Emoto, que é um Sim, japonês sim. que percebeu o potencial da vibração da água, né? Conversar com a água, fazer mantras na água, ou seja, veio toda E uma funciona. ligação e Funciona. funciona e costumo brincar com as minhas amigas, olha, é verdade que eu já passei dos 40 e ainda não me nasceram cabelos brancos agora. Se isso é uma validação ao meu trabalho, eu não sei, mas Ah, eu tenho que isso testar há isso, de se porque eu tô cheio de inspirar. brancas. Eu tenho que testar isto, eu tenho que testar isto. A performance humana é isso, não é a É gente ser verdade. perfeito. É a gente retardar o envelhecimento o máximo que a gente puder para continuar, sonhar, ajudar, progredir, Eu sou um evoluir. jovem. Eu sou um E jovem de somos todos. 53 anos. Então, eu sou um Ó, jovem de faz um 53. Então, espetáculo, faz um espetáculo. Olha, a gente dá a mãozinha aqui, ó. Faz assim um high five. Estás a ver? É isso aí, boa. Depois, assim, não me alongando, mas sim. quando chegamos no estômago, parece que a gente volta para o elemento terra, não é? Para a gente pensar, ali no Uhum. estômago vai voltar a matéria orgânica.
Mas não, o estômago é o processo de aceitação, de digestão. Ok. Na verdade, ele vai estar ligado com o nosso fogo, que é a tecnologia, é criar, É transformação, pôr né? as coisas em transformação. Ok. É sermos imagem e semelhança do Criador, criar. Uhum. Foi aí que a gente teve, na década de 80, a colocar a tecnologia, os telemóveis, né, as fábricas, os robôs, e a gente vem caminhando, né, e a gente tem a região do coração, lá onde está a Merkabah, e é muito interessante. Vou deixar para falar ela já a seguir. Sim. Guarda aí a informação. Então, eu vim lá de baixo, Tá né? Já guardado, deu tá guardado. cóccix, Tá aqui na o gavetinha. ânus, a perninha, É, é a terra, né? sim. Passamos pelo rim, a água, o Água. estômago, ali, pâncreas, baço, fígado, né? Sim. A garra, a coragem, Transformação. a Sim. força, a criação, né? Saltamos do coração, vamos vir aqui para a região da garganta, é o ar, Uhum. que é um elemento que tem mais ti que o alimento. Ele tem mais íons de energia, ele consegue nutrir mais o nosso corpo, potencial de oxigênio. E é engraçado, um Sim, não vive sim. sem o outro, É né? Eu vou verdade. ter que ter ferro dos alimentos para formar as hemoglobinas, os glóbulos vermelhos, para poder carregar o oxigênio, né? E a água que já está metabolizada. Quer dizer, é tudo uma ligação. Mas o elemento ar é onde a gente entrou no início desse século, na capacidade de comunicar, na Ah, que capacidade fantástico. de interagirmos um com os outros sem Uhum. cortar a cabeça, sem, né, ter uma guerra. Existem focos de guerra no planeta, mas é mais Claro, comum. Teve um acidente de mandamento do mundo todo, claro. né, as cumeiras, o euro, todas essas interligações vêm trazer uma capacidade de comunicar, né, e de falar, e também de nós nos ligarmos ao ar como um elemento nutritivo, muita meditação, Estação, sim. respirações, pranayamas, Caminhamos. né, a gente, começamos a nossa conversa, né, vamos fazer uma respiração profunda, antes de Exatamente. ligar ali o play, ou seja, o ar ganhou uma conotação na minha mente, vamos dizer assim, até brincando com o fator nutritivo. Então, você já viu que a nutrição e a performance humana é gigante. É, Imagina, quando eu digo que fico 2 horas com o paciente, a pessoa fala assim, é muito. Eu falo assim, a gente não dá por ela. A gente está ali a aprender a meditar, aprender a comer, aprender a estar. é É capaz. muita É coisa. capaz. É. É provável. E às vezes a gente quer encerrar e a pessoa está tão contente que afinal achou uma oportunidade, percebeu o que é que ela tem ou como se pôr melhor na vida. Que às vezes até a pessoa não se quer despedir, se liga com uma expectativa de rejuvenescer ou de se sentir feliz, Uhum. né? E aqui a nossa mente tem muito para crescer ainda. Mas é aqui que faz a ponte. A gente tem vindo a comunicar melhor, a gente tem vindo a comer melhor, a gente tem vindo a dar mais atenção ao pH da água, né? As formas com que a gente está a nos ligar. A própria casa ganha uma conotação. Quem pode ter uma horta ou pôr um Eu painel tenho uma solar. horta. Eu tenho uma horta. Não, já viste como a gente está a voltar às origens com um bocado mais de informação, né? Estamos a Uhum. fazer um pouco o que os nossos bisavós faziam com a terra, mas com muito mais informação de fazer ecológico, de não pôr Claro, pesticida, de claro, claro. reciclar o lixo, etc. E essa ligação com o cérebro, ela vem de uma ponte da Merkabah, do chakra do coração para a cabeça. Foi a tal revelação que eu tive, ou seja, se eu não tiver o meu eu superior a dominar isso tudo, nós somos um fantoche. Nós vamos Sim. comprar o que passa na televisão, nós vamos comprar aquilo que é saboroso e não o que é nutritivo, nós Certo. não vamos ver o que está por trás daquele alimento. Não é? Eu tenho feito estudos sobre os rótulos e as embalagens, pois quem quiser pode ir ver aí muitas coisas que eu já estou a publicar, mas é triste. Eu já não vou falar desse ponto dos problemas, eu quero é gerar soluções, e o mais Soluções. interessante é que a nossa intuição, nosso eu superior, nosso coração, ele de verdade, ele sabe. Uhum. E todos esses estudos ainda são novos para a nossa visão integrativa, até que não, do mundo quântico e da parte holística, mas na medicina convencional ainda é muito novo.
ainda que hajam muitas evidências. Ou seja, 3 segundos antes de eu abrir a porta, já há mudança na minha frequência cardíaca. Como Sim, se o meu coração já tivesse a sentir o que está por trás da porta. sim. Né? Isso já é Mas comprovado cientificamente. essa ligação com a comida ganhou os 5 elementos com uma viagem muito bonita, não é? Que é enraizar. A gente vai comer, vendo TV, né? Nem baixou a batata frita, já estão a soltar para o ar, né? A pessoa às vezes está a É comer, verdade, é parece verdade. vou fazer assim para vocês verem, parece um bicho, está a comer, se vierem aqui, eu tasco, não é? É algo assim, é agressiva a nossa ligação com a comida. Então eu tenho tentado fazer esse resgate dos 5 elementos. Tenho feito alguns encontros. Olha que bonito. Eu fiz um exercício do Merkabah, que era cada um conectar com o seu chakra do coração, que há exercícios respiratórios e há meditações para isso. E depois a gente conectar com os 5 elementos, mesmo na Na língua, língua. Uhum. porque os nossos sentidos, seja o toque, seja a visão, seja a audição, ela liga direto ao coração. Então, pôr um bocado de picante, depois vou pôr Legal. um quadrado de chocolate, Uhum. estás a ver? Depois eu vou pôr um bocado de wasabi, só um bocadinho, para a pessoa ter uma salivação e um contraste. Às Sim. vezes uma canela, não é? E a mesma coisa acontece com os cheiros, às vezes de aromáticas ou de óleos essenciais, né? Ou a canela, ou o gengibre, ou o açafrão, Eu, por né? exemplo, eu sou completamente fissurado pelos cheiros. Os cheiros, para mim, eu quando vou fazer compras, por exemplo, vamos falar sinceramente, eu tenho uma saudade incrível de comer uma maravilhosa manga tirada do pé. Pensar nisso, eu falei, olha, você está andando na floresta, você Uma sente o cheiro manguinha da tirada manga do a pé, a quilômetros quilômetros, né? A mesma coisa é a jaca. inteira. Mesma coisa é jaca, eu adoro jaca, adoro comer jaca. Ontem estava falando com a minha sogra justamente isso. A minha esposa não gosta, mas eu adoro comer jaca. Pelo menos eu gostava, agora eu não sei porque eu já nunca mais comi. E aquele cheirinho doce daquela fruta. Então, às vezes, quando eu vou ao mercado, eu pego a fruta, cheiro a fruta, mas não é a mesma coisa, sabe? É óbvio que, por exemplo, a ameixa, o pêssego, as frutas daqui são extremamente muito mais saborosas que as de lá, quando não temos lá, né? É claro que há frutas de lá e a fruta daqui. Mas eu sou muito mais. Eu tenho submodalidades. Eu recorro às submodalidades cerebrais com os cheiros. O gosto nem é tanto, mas o cheiro é uma coisa que me invade. E se eu sentir um aroma muito característico e faço assim uma espécie de uma viagem, eu como trabalho com meditação, eu faço assim faço uma viagem assim, vou embora. É Incrível. muito interessante estimularmos as pessoas a É, saírem daquele piloto automático, né, de ir para o supermercado com aquela lista, só levam banana, maçã e laranja, e não levam aquilo que o coração pede. Olha, hoje pede. apetece comprar um abacaxi, hoje É. preciso comprar uma manga, né? E nós explorarmos os alimentos novos. É verdade que o que estás a dizer das diferenças daquilo que está na tradição ou que as árvores que são daqui dão. Por exemplo, eu odiava a ameixa. A ameixa no Brasil é uma coisa ácida, horrorosa, Era muito seca, era uma coisa dura e sem estranha. sabor, E porque sai aqui muito verde daqui. aqui Não é é? Eu uma vez ganhei 5 quilos daquela ameixa amarela. Eu disse, credo, o que eu vou fazer com isso? Nossa, a hora que eu fui comer, que eu tão parece boa. é a mesma. Perto da minha casa tem ali um terreno onde eu vou buscar folhas de louro e ao lado plantaram uns arbustos. E eu achei aquilo tão estranho, parece um louro pequenininho, mas não é louro, a cor é igual, mas é muito pequenininho. Aquilo deu uma frutinha parecido com uma goiabinha pequenininha. Então, quando eu vou passear com os cães, eu senti cheiro de goiaba. Eu já te disse que eu sou cachorro, eu sinto cheiros. Goiaba é muito característico. E eu senti aquele cheiro e eu olhei assim para o lado, a única coisa que tem aqui de diferente são aqueles arbustozinhos com aquelas frutinhas pequenininhas, né? Aí eu fui lá, peguei uma frutinha daquela, de mordi, aquilo estava no meio não era mato, mas era o quintal
de alguém. Eu olhei assim, e esse araçá tá tudo caído no chão, ninguém tá comendo. Eu enchi assim, Uau, enchi o bolso, eu fui andando com os cães o comendo pessoal nem araçá. conhece. Não conhece. Aí comprei um pezito, plantei, esse ano já vou ter araçás. Ah, boa. Estás a ver? É assim, só É por uma causa do cheiro. maravilha. Só por causa do cheiro. E eu vou te fazer uma pergunta. Tu te sentes uma apaixonada pelo que tu fazes? Mais do que isso, eu me sinto apaixonada pela terra, me sinto apaixonada pelas pessoas, me sinto que com aquilo que eu gostei de estudar, se eu puder melhorar a nossa estadia cá, puder contribuir que alguém se sinta um pouquinho mais feliz, ou mais saudável, ou melhor, ou livre de dor, é uma satisfação muito grande trabalhar com a saúde humana, com a performance, e é isso que eu sinto. Sinto gratidão por ter essa vontade, porque eu sei que nem todo mundo tem vontade de, as mesmas vontades, né? De ler, de Ah, estudar ou de aprender, ou pelos mesmos interesses. Essa paixão existe, Alberto, é muito espontâneo em mim. Eu gosto de comer saudável, eu gosto de ensinar, uhum. e não quer dizer que eu não coma asneiras, e sou uma pessoa como qualquer outra. Mas se a pessoa quiser explorar e quiser conhecer, eu adoro transmitir. Portanto, procurei sempre fazer esse caminho. Quando eu conhecia alguma coisa, ensinar logo, assim, também põe em ação o conhecimento parado. Não ajuda ninguém, não é? Se ficasse Não, tudo isso retido só em mim, era um desperdício enorme. claro. Portanto, sim, sou apaixonada e acho que o projeto NutriQuântica Então virou tu, a minha menina dos olhos, não é? então tu das Foi, aulas, tu das curso. faço as consultas no dia a dia Uhum. e de tempos em tempos gosto de dar essas formações, que é para a gente ter essas meditações e ter o contato com a culinária, Exato. pegar nos alimentos, mas também tem uma componente teórica, a gente aprender o que é o Qi, ou como nos ligar ao ar, ou como tudo, não é? Existe algum caso, assim, alguém, ou alguma situação, alguma história, tu tenhas, assim, conseguido transformar, assim, da água pro vinho? Tem um rapaz Pode que me partilhar trouxe. isso. Sim, eu Ok, penso que sim, eu acho mesmo que ele ouça isso no futuro e ele vai ficar contente. ok. É, é curioso que ele me trouxe muitas amizades. Além de tudo, eu conheci muitas outras pessoas através dele. Mas assim, uma pessoa que chega num quadro fibromialgico agudo, uma doença no foro autoimune. Sim. Eu lembro que a primeira consulta não se via os artelhos da mão dele. Ah, E diabético, que é uma especialidade minha também, a nível de deixar a pessoa livre dos diabetes quando é possível, quando não é o tipo insulino dependente. aham. Já muitas conseguiram se livrar totalmente. E é mais difícil ainda, ou seja, uma pessoa com uma doença inflamatória, autoimune e diabético. O diabetes ele acelera qualquer grau degenerativo. Eu Sim. tomava 15 quantidades de medicamentos diferentes. Entre eles já uma cortisona fortíssima, associado a um antidepressivo que é associado para quem tem dores fortes, quase naqueles estados avançados de cancro, Ok. praticamente morfina, Sim. antiepilético, há uma associação de integrações aqui muito grande. Enfim, e eu lhe fiz uma grande proposta, olha, enquanto você não puser o seu diabetes controladíssimo, você não vai ficar bom. Quanto mais rigoroso você for na alimentação, mais rápido você vai ficar. E ele levou aquilo tão a sério. Olha, ele plantou erva trigo em casa. Ele começou a criar os próprios frangos e até tinha coquiches e umas espécies super diferentes. Cultivava as beterrabas, as couves, Uhum. fez tudo certinho o que eu sugeri para ele. Olha, em 6 meses ele só ficou com a insulina. Em Fantástico. 6 meses tomava 15 comprimidos e estava com um pouco mais de 40 anos, era um homem jovem, já tinha se reformado por invalidez
E ele, lembro de confessar-me, se eu soubesse que eu ia encontrar com essa cura ou com essa possibilidade de eu ficar revitalizado, eu nunca me tinha reformado, porque ele adora trabalhar. Sim. Já não se pôde voltar, mas montou ali é muito bom com motores, com mecânica, vai lá consertando as motosserras dos vizinhos, vai trabalhando com motores e vai criando algumas aventuras, né, na casa dele. E foi uma pessoa que contagiou muitas outras, né? Não, tens que tomar isso, e é bonito de ver esse movimento, que a pessoa fica bem e depois vai passando a palavra e vai transmitindo, né? E foi a primeira vez que eu tive um médico português no meu gabinete, porque a médica que o seguia ficou tão fascinada com aquilo que aconteceu com ele. Os resultados. Quem é que ela fez, quem é essa pessoa que fez o que fez com esse rapaz? É uma bruxinha. Foi um caso de muito sucesso e ele felizmente está muito bem e vai se conseguindo manter saudável, nunca mais teve crise. Aliás, nunca mais teve crise, né? Ele tem uma doença degenerativa, ele ficou muito bem equilibrado e quase não se lembra que tem. Eu lembro-me de uma vez dele me ligar: "Oh, Camila, tô cheio de dores nas costas, não sei o que eu queria fazer." E eu lhe expliquei: "Olha, está sujeito a ter uma crise ou outra, não tens com a mesma frequência e com a mesma intensidade do que tinha. É uma doença que está instalada, nós é que estamos controlando ela ao máximo, nem se lembra que tem. Mas olha, para tu teres dores, diz-me lá, o que é que tu aprontaste? Ou foste cortar lenha, ou foste fazer a apanha das azeitonas, é porque eu já o conheço. Para tu teres uma crise, tu te envolveste em alguma tarefa." Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar também. E ele, você sabe, eu fui na apanha da azeitona. Eu falei: "Tá vendo? Então tá feito. Você não pode ficar em cima do escadote muitas horas. Se for para fazer a apanha, é para fazer 2, 3 horas por dia, não ficar ali." Foi um caso de muito sucesso. E a médica também ficou minha amiga, é uma pessoa que também aprendeu imenso. Que bom. E ficou também a dar muito mais a ela própria, porque ela própria também queria alguém que olhasse por ela, né? Que eu acho que isso é interessante também. O fato dos médicos serem médicos não quer dizer que não precisem cuidados ou melhorar a alimentação. E foi um encontro muito feliz. Guardo com muito carinho essa história. Que bom, fico feliz. E fico feliz por ele também. Não sei quem é, mas deve ser uma pessoa fantástica e deve ser muito feliz. Quer dizer, tu te sentes uma vencedora, ou tu te sentes num processo de ser vencedora. Nós estamos sempre a construir o nosso futuro. Né? Milionária, vencedora, realizada e é uma partilha. Eu tenho a certeza que se eu estiver feliz, as pessoas vão sair mais felizes passando algumas horas comigo. É verdade. Não é, eu acho que a gente se cuidar é o primeiro caminho, né? É fazer disso um mindset, que é criar uma rotina que me permita ter essa vibração, que eu quero inspirar as pessoas através do meu exemplo. Era muito utópico, né? Como há profissionais de saúde que tem lá o Marlboro na bata. Não estou a criticar, mas acho que a gente verdade. É suposto ser um exemplo, não é? Não sou perfeita, quero sempre melhorar, estou sempre a estudar, mas acho que quando a pessoa chega lá e eu tenho um sorriso para receber e posso fazer uma brincadeira e vamos passar aqui bons momentos, me inspira a acordar cedo, meditar um bocadinho, fazer o meu batido, fazer um bocadinho os meus diários, as minhas afirmações, as minhas rotinas, que é para dizer funciona, não ser utópica, né? Fala o que eu faço, não fala, faz o que eu falo e não o que eu faço. A gente tem que dar um pouquinho o exemplo. Exato. Que a prosperidade é relativa. Para uns né? As pessoas acham que prosperidade é dinheiro, né? Uma mansão. E eu acho que é esse feedback e esses sorrisos e poder partilhar, poder estar com saúde para poder fazer esse caminho, tá a ser fantástico. Então, olha, partilha conosco uma
Se tu tivesses que dizer alguma coisa para todos aqueles que estão a ouvir, porque eu espero de coração que essa tua partilha chegue a muitas pessoas, que eu quero mesmo que esse Caminhos Convergentes, essas partilhas inteligentes, porque isso é uma partilha extremamente inteligente, porque tu estás a falar e eu nem sei o que perguntar, porque a partilha está tão interessante, está tão inteligente, que eu estou aqui quase sem saber o que dizer. Obrigada, Alberto. Partilha conosco uma espécie de um grande conselho. Se tu tivesse que dizer assim, uma coisa assim, que ajudasse a mudar a vida das pessoas, nós sabemos que a vida das pessoas não muda de uma hora para outra, né? Da água para o vinho. Mas se tu tivesse que dizer assim uma palavra, um conselho, dizer assim alguma coisa que pudesse modificar o momento de alguém, qual era o teu momento? O que tu podias fazer nesse sentido? Eu vou colocar dessa seguinte forma. A vida é tão efêmera, a vida é tão rápida, né? É tudo the blink of an eye, né? Um piscar de olhos, que dentro daquelas catarses que eu passei e que todo mundo passa numa altura ou noutra na vida, eu diria para cada um ouvir a sua Merkabah, ouvir o seu coração, porque ele sabe. A nossa intuição, ela está em tudo. Quando a gente está a comer, vem ou não vem uma intuição dizer assim, Alberto, já comeste o suficiente, já chega. Vem. Podes ouvir ou não, tens um livre-arbítrio também. Claro. Né? E a gente chega em casa, põe a chave no porta-chaves, vem uma intuição. É como se esse anjinho da guarda, essa nossa essência, está sempre conosco, nos alertando o que é que a gente deve fazer, e nós não estamos habituados a ouvir. A nossa intuição é o nosso verdadeiro eu, querendo que a gente cresça, querendo que a gente acerte. E mesmo que não corra sempre bem, é isso que eu tinha que viver, é confiar no universo. Passa essa mensagem através do nosso fluxo, do nosso coração. Em vez de usar, tenho que lavar a louça, eu tenho que passear com os cães, eu tenho que fazer o jantar. Não, o que eu quero? O que meu coração me diz que é o certo eu fazer? Não, eu quero ter a cozinha limpa, então vou lavar a louça. Já tenho certeza. Olha que mensagem tão linda. É o que o meu coração está dizendo, é o que devia ser ciclo. A nossa Merkabah é a nossa intuição interior. E era isso que eu queria que as pessoas percebessem. E basta estar no agora. Basta estar mais calmo quando vai fazer as coisas. Vou entrar no banho, sinto a água. Vou comer, respiro, desligo a TV. Não, agora eu vou comer. Que essa refeição me deu uma linda manhã, me deu uma linda tarde. Não vou fazer menos. Vou fazer com mais atenção. Com mais observação. Né? Se não estamos a fazer o amorzinho, a olhar os aranhões no teto. Isso aqui vai passar uma esfregona. As lagartixas, né? As sardanixas. Não estamos onde a gente queria estar, mas a gente, se observar, as coisas pequeninas podem se transformar numa magia. Um cheiro, um sorriso, um olhar, né? Uma lembrança do cãozinho. É verdade. A gente não ouve o nosso interior, como também passa-nos ao lado as coisas mais bonitas. Vamos ligando ao tapete, ao lixo. As coisas triviais. As coisas pequenas. Românticas. As coisinhas pequenas, né? Vamos ligando as coisas pequenas e esquecemos todo o resto. Nós agora estamos a viver numa época onde nós devemos olhar um bocadinho mais o escopo geral do que só o pixel. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Nós olhamos às vezes só os detalhezinhos, a minúscula, não é minúscula, é aquela coisa Acho que é mesquinho. A mesquinhez, isso, obrigado. A mesquinhez do pixel, daquela coisa minúscula, em vez de chegar um bocadinho mais para trás e se olhar assim, isso afinal de contas é um quadro. Não. Aliás, nós estamos a viver essa época, né? Porque quanto mais tempo passamos a olhar para o que eu nem uso muito, estamos a olhar justamente para o pixel. Olhar assim mais para um quadro, mais para uma paisagem, viver mais essa vida. Essa tua mensagem foi fantástica. E olha, eu estou assim, apaixonado por te ouvir falar. Eu passava aqui a noite inteira, mas infelizmente não dá. Olha, deixa
os teus contatos, deixa o teu site, deixa o teu Facebook, deixa quem é a Camila, Olha, como é que a gente te encontra, como é que a gente te acha, onde é que a gente pode a palavra nutriquântica chega-se lá facilmente. Eu tenho um blog que é a Nova Era, Nutriquântica Nova Era, blogspot.com, onde eu ponho um bocadinho as minhas palavras, como tivemos aqui a falar, aquilo que me vai na alma, alguns artigos que eu gosto, alguns estudos que eu vou acompanhando, alguns eventos. A página Nutriquântica é muito uma coisa que eu gostaria que todo mundo visitasse, porque em fotos tem um álbum de receitas saudáveis, só coisas boas, trufas, bolo, tarte, tudo feito com coisas saudáveis. Podem tudo receitas. Receitas, tem lá tudo, patês, bolos de chocolate, tortas, nuts, tudo com coisas saudáveis. Podem partilhar, podem se beneficiar e se regurgitar ali e eu estou sempre a pôr coisas novas, fica aí tudo. E eu adoro essas coisinhas pequenas, eu adoro essas... O Instagram não dá para pôr um conteúdo muito grande, não é? Mas tá ali as fotinhos e algumas coisas também interessantes, também Nutriquântica. Também estou no Pinterest, comecei agora desafiada por uma amiga, que é onde tem muita coisa de receita. Pinterest acaba por ser um site em que dá para a gente partilhar também das amigas, pôr no nosso, né, de receitas e coisas assim. Sim. Mas basicamente hashtag Nutriquântica, a Nova Era, e sou Camila Cardoso, estou a trabalhar mais aqui no Miolinho, né? Estou na região de Leiria, mas também vou a Coimbra, e por vezes vou a Alverca, Esfera, partilhas, também podem mandar. E aí na Nutriquântica tem o Messenger, tem o meu telefone, o meu e-mail, e vocês podem também, mas basicamente, praticamente tudo Nutriquântica, tá bem? Queria agradecer esse convite, Alberto, foi fantástico. Eu adoro falar de saúde, falar de nutrição. Notas. E obrigado mesmo por me ter desafiado. A gente pode chegar a uma performance, estarmos inteligentes, sabe? E vou partilhar só mais uma última coisinha. A nossa mente não é como um número de sapato fixa. A nossa mente não é não é fixa. A pessoa acha assim, eu não tenho memória, pois é. Sim. A nossa mente é treinável, altamente explorável, ela cresce. Se nós soubermos dar o adequado estímulo para ela. Eu bato sempre nessa tecla. A performance humana envolve também o desenvolvimento cerebral, que é onde depois a gente também vai ainda desenvolver nas próximas gerações, né? Passamos pela comunicação e falta ligar ao coração, ao nosso espírito de uma maneira um pouco mais integrativa. Uns mais, outros menos, a gente há de lá chegar. Portanto, fico à vossa espera de partilhar, de vos conhecer. Podem mandar informações e ver os artigos. Estou sempre a escrever histórias e também quero ter esse feedback desse encontro. Quando isso aqui estiver tudo pronto, vai ficar exatamente aqui embaixo, os linkzinhos, tudo direitinho. E espero que apareçam milhões de pessoas. E espero que tu consigas passar as tuas receitas todas, crescer imenso e, claro, fazer muitas pessoas felizes. Isso é que é mais importante. Obrigada pela partilha, Alberto. Bem-aja por esse convite. Olha, foi um prazer enorme ter falado contigo. Foi um prazer para mim também. Foi uma satisfação enorme ter passado essa horinha. E agradeço imenso a tua alegria, a tua disponibilidade, a tua franqueza, a tua abertura. Que tem muita gente aberta para poder falar, dizer as coisas, né? E, principalmente, o teu estado de ser, que é fantástico. Brilha. Até nota-se as luzinhas brilhando aí atrás. Obrigada, Alberto. Tá bem? Querido. Pronto. Um beijinho para todos que estão a ouvir, especial para ti, para a família, para os cãezinhos, para todo mundo. Para os cãezinhos, para os gatinhos, para o passarinho, para tudo. Eu tive a conversar com a Camila Cardoso, Nutriquântica. É uma querida.
Eu vou deixar todas as informações cá, para que depois nós possamos entrar em contato com ela e aproveitar e fazê-la crescer também, porque afinal de contas, aquilo que é bom, nós devemos privilegiar. E já que é um privilégio estar convosco, caminhos convergentes, temos conversas muito interessantes, mas temos partilhas inteligentes. Até uma próxima conversa. Até já.